Então vamos dar sequência e vamos começar a correção das questões, né? Então vamos à primeira. Quando e onde começou a internet? Começou na década de 60, ela começou a ser desenvolvida na década de 60 durante a Guerra Fria. O que é um navegador, né, de internet? São isso aqui, ó, Firefox, Chrome, são programas que nos possibilitam acessar e navegar a internet. Então tem vários aí, né, navegadores. Como era chamado o primeiro navegador de internet e em que ano foi criado? Foi criado em 1991 e ele era chamado de Gopper. Era o nosso primeiro navegador de internet, criado em 1991. Quem foi o Tim Berners-Lee? Ele foi um pesquisador americano que desenvolveu o www, né? Com isso foi desenvolvido os domínios para cada site. Então cada site passou a ter um domínio diferenciado. Então se eu for acessar um determinado site, eu tenho que colocar o endereço, que é o URL, né? A mesma coisa de URL. O URL é o domínio, o endereço daquele site. Aqui pede 3 exemplos de navegadores de internet, né? Como eu já falei, tem o Mozilla, o Chrome, o Safari, tem o Internet Explorer, então tem diversos modelos aí de navegadores. O que é um modem? Modem é o aparelho que transmite os sinais recebidos da linha telefônica para sinais entendidos pelo computador. É através do modem que eu consigo que a linha, né, de conexão de internet saia aí do telefone ou do provedor que distribui e passe para o meu computador. É impossível conectar a internet sem ter o modem. O que é um provedor de internet? Provedor de internet é a empresa que distribui o serviço de internet. Então tem vários provedores aí de internet hoje em dia funcionando no mercado. Oi, Velox, GVT, NET, tudo isso são provedores, né? Agora também está tendo os provedores diferentes, que são os provedores... Agora não, que já tem um tempinho que tem. São os provedores que trabalham aí com a telefonia celular, né? A Claro. Então tudo isso aí estão fazendo provedores. É um tipo de conexão que eu não expliquei, vou até explicar agora, né? Que eu falei que tinha a rádio, expliquei o wireless e esqueci de falar da 3G. Né? Hoje em dia está muito comum a conexão 3G. Então eu vou até colocar uma pergunta sobre ela ali para me poder explicar melhor o que é essa conexão 3G para vocês. Então depois nós falaremos aí da 3G. 3 componentes essenciais para a conexão com a internet. Então, essencial, eu tenho que ter um modem. Sem o modem não tem condições. Tem que ter um provedor e tem que ter um navegador de internet. Então, se eu tiver os 3, eu tenho aí, né, a conexão com a internet. O que é um servidor de internet? Posso ter o servidor também, que eu não coloquei ali, eu tenho que ter, que é lá que o meu computador vai buscar as informações. Então, como pediu 3, são os 3 componentes essenciais ali, mas tem mais também. O que é um servidor de internet? É a máquina que guarda as informações que eu tenho, né, para poder navegar na internet. Então essa máquina, que são os servidores, tem todos os sites ali armazenados, todas as informações em que o meu provedor vai buscar as informações nesse servidor e retornar para mim, para que eu possa visualizar. O que é endereço IP? Né? Significa internet protocolo, né? Protocolo de internet. É o número que identifica cada computador conectado à internet. Então todo computador ele tem um endereço de identificação que é dado pelo IP dele. Eu até ensinei no começo das aulas aí desse modo a olhar, né, como que eu faço para visualizar o meu endereço de IP. É o número no qual, né, o seu computador é rastreado e encontrado. Qual o comando usado para olhar o IP de um computador, né? Vamos colocar aqui computador certinho. Deixa eu consertar essas questões para não ter problema aqui direitinho. Então, qual que é o comando usado para olhar o IP de um computador? É o ipconfig, dessa forma aqui, ó, config. É o comando onde eu executo aqui no meu CMD, que é o prompt de comandos. Então, esse comando é o ipconfig. Em uma das provas em que eu pesquisei, tinha essa pergunta lá, né? Qual que era, né, o comando aí usado para olhar a configuração de endereçamento IP de um computador. ipconfig. Próxima aula a gente faz o restante aqui.